Obrigado, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo o doutor Edmar, a doutora Adriana. Também quero estender esse meu cumprimento a Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador da área ambiental do Ministério Público. De certa forma, presidente, nós estamos aqui comemorando o óbvio. O óbvio, às vezes, é muito difícil de ser visto, mas as instituições mineiras estão maduras. O Ministério Público de Minas Gerais deixou de ser uma instituição de travamento das coisas para ser uma espécie de resolvedor de problemas. Os fenômenos sociais estão aí diariamente. A instituição tem um papel muito importante. O que ela fala tem um reflexo social muito grande. E, portanto, o que nós construímos nos últimos anos foi o Ministério Público que todo mundo queria que tivesse no seu estado. O Ministério Público aberto ao diálogo, que senta à mesa olhando a solução e não o problema. Eu digo aos meus colegas que o problema já existe. Ou nós vamos afundar no problema, ou vamos buscar a solução para o problema. E muitas vezes nós temos que separar o problema da solução, buscarmos a alternativa que a sociedade espera, e depois tratamos o problema também, porque quem fez desmatamento ilegal tem que ser punido, quem desviou recursos tem que ser punido, quem desequilibrou a concorrência tem que ser punido. Mas vamos olhar a solução. É isto que nós temos feito aqui no Estado. E tenho dito aos meus colegas também que a mesmíssima ação, a mesma coragem para propor uma ação, usando o termo utilizado aqui hoje, é aquela que tem que ter coragem de assinar o correto, o justo, o arquivamento, o acordo. É assim que tem que funcionar a instituição. Nós temos salários, garantias, um monte de atributos para nós tomarmos sempre o caminho certo. Temos um caso aqui que todos conhecem, nós somos criticados diariamente por isso, no prazo fatal para descomissionamento de barragens da Lei Mar de Lama. A secretária Marília está aqui, participou disso tudo. E nós, no primeiro momento, tínhamos que tomar uma medida para afastar os diretores das empresas que não descomissionaram, bloquear recursos, paralisar atividades. A pergunta que ficava, isso vai resolver o problema? Não. Então, a data chegava e nós não sabíamos bem o que iríamos fazer. A imprensa me perguntava, a sociedade me perguntava, eu falei, nós temos um encontro marcado para nós pensarmos qual seria a melhor maneira de resolvermos aquele problema que estava criado, até por iniciativa também do Ministério Público. Então, a solução encontrada me pareceu a mais inteligente, sem necessidade de uma ação judicial. As empresas que não descomissionaram por um motivo ou outro, seja por omissão ou leniência, ou então por incapacidade técnica ou de prazos, nós achamos uma alternativa justa. As empresas teriam que descomissionar num prazo acompanhado por fiscalização e teriam que pagar por não ter cumprido a lei, que é o dano moral coletivo. E esses recursos foram pagos, estão sendo pagos, e transformamos isso em benefícios para a sociedade, inclusive da mancha dos atingidos. O que nos pareceu o mais óbvio, mais razoável, o mais sensato, porque efetivamente o prazo foi exíguo, mas a lei estava aí. Tentaram derrubar a lei na Assembleia, não conseguiram, tentaram no Tribunal de Justiça, nós conversamos e encontramos a solução.
E se nós não tivéssemos feito isso, afastado diretores, bloqueado recursos, paralisado atividades, poderia ser que uma dessas barragens se romperia. E aí teríamos outro trauma no Estado, e as pessoas que nos cobravam aquela ação radical, vamos assim, em tese, seriam que nos iriam criticar por nós não termos feito as coisas adequadamente. Então, o que foi feito aqui foi o óbvio. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. Eu tenho notado, de todos que estão aqui, eu fui procurador-geral de 2004 a 2008, noutra realidade. Eu tenho notado, por exemplo, que o sentido de honestidade aumentou. A Assembleia Legislativa hoje, difícil identificar uma prática de corrupção lá. Difícil. Olha que eu tenho atribuição, faço investigações, difícil. Às vezes, muitos deputados e deputadas estão mais preocupados em fazer videozinhos, isso também aumentou, entendeu? Isso aumentou. Mas, assim, não vejo uma prática corriqueira de desvios, eu estou dizendo só o Poder Legislativo. Tem um presidente hoje, um jovem íntegro, o governo do Estado também, o governador pode não gostar dele, criticar, mas é um homem probo. O governo dele é um governo honesto, a partir da direção dele. Então, a sociedade mudou, as empresas, eu estou falando para empresários, também passaram a enxergar suas responsabilidades sociais, sabem que não dá para empurrar o problema, não dá para tomar o caminho errado. E o Ministério Público também mudou, a Justiça mudou, né? E aquele problema que tínhamos lá atrás de licenciamentos, sem licenciamentos, todo tipo de atividade irregular, isso também não existe mais. As empresas do ramo florestal sabem que tem um rito de passagem a fazer, precisa do Estado ser mais rápido, secretário, para dar as respostas mais rápido. Mas nós sabemos que isso também mudou. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a essa premiação em nome da minha instituição. Nós construímos uma solução adequada que traz um desenvolvimento para o Estado, dentro de uma legislação, dentro de uma forma mais lógica, mais razoável. E, para concluir, isso também é verdade. Na época das antenas de aparelho celular, lá atrás, quando eu era procurador-geral, as pessoas queriam o sinal bom, mas não queriam a antena. Eu ficava pensando assim, como é que nós vamos resolver esse problema? Ou sinal com antena, ou sem sinal, sem antena. Não dá para fazermos um desenvolvimento sem também a utilização dos recursos ambientais de uma forma inteligente, adequada. Então, nesse contexto, para concluir, o Ministério Público de Minas, hoje, espero que essa semente plantada, já uma bela árvore crescente, fique para sempre. O Ministério Público não é parte do problema. O Ministério Público é parte da solução. A jurídica adequada, com respaldo do Poder Judiciário, na construção coletiva. Então, nesse contexto, contem com a gente, nós vamos sempre trabalhar, seja no Compor, seja nas promotorias no Estado inteiro, buscando a solução para os problemas do nosso Estado de Minas Gerais.